Olá, eu sou Lorelai Fox, estou aqui toda colorida, toda em clima de festa, para falar de um assunto que a gente gosta bastante, que a gente pratica no nosso dia a dia, mas que a gente não presta muita atenção, que é o quê? A nossa saúde sexual. Sexo você gosta de fazer, né, minha filha? Às vezes a gente fala mais do que faz. Mas hoje estou aqui para esclarecer dúvidas sobre esse universo tão misterioso das infecções sexualmente transmissíveis. HIV, AIDS, esse monte de coisa que a gente morre de medo, que a gente foge, mas que muitas vezes a gente esquece que existe. Principalmente se esquece como funciona, como se protege. E a gente morre de medo de falar sobre esse assunto. Mas você sabe, Lorelai é destemida, Lorelai é uma bicha que usa peruca no meio da rua. Vou ter medo disso? Não vou. Por isso vou falar aqui com você, minha amiga. A AIDS surgiu no começo dos anos 80. Naquela época, o povo já dizia que era uma doença, querida, dos gays, das travestis, transexuais, né? Ou melhor, do nosso meio LGBT. O que a gente sabe hoje em dia que não é uma verdade, que é um estereótipo completamente ridículo. Mas por que tia Lorelai está falando isso pra você? Já que eu digo aqui, minha filha, que isso daqui não é uma coisa do meio LGBT. Por quê? Principalmente entre gays, travestis, transexuais, os casos estão aumentando bastante. E uma das melhores maneiras da gente solucionar isso é conversar abertamente, sem preconceito, sem tabu, sem criar um grande mistério sobre isso, né, minha filha? Vamos ser amiga aqui, né, meu amor? Vamos ver quantas infecções a gente conhece. HIV, todo mundo já ouviu falar. HPV, sífilis, gonorreia, clamídia e outras. É isso, gente. Tem muita que a gente não lembra, que a gente nunca ouviu falar. E um monte de outro nomezinho que a gente escuta a nossa vida inteira, mas que a gente nunca quer se informar. E que quando a gente descobre, querida, às vezes já é tarde demais quando você vai ouvir esse nome, tá, minha filha? Fique com medo, não. Talvez você não saiba, amiguinha, mas 20% dos homens gays e 30% das mulheres trans convivem com HIV no Brasil. E esse número tá aumentando principalmente entre os mais jovens. De 15 a 24 anos, o número de novos casos tem aumentado muito, muito mesmo. Entre nós, querida, entre os jovenzinhos, nós, jovenzinhas. E a gente sabe que apesar dessa não ser uma doença de gay, a gente precisa realmente olhar pra isso com carinho, com cuidado e prestar mais atenção. Por isso que eu tô aqui pra conversar com você, meu amor. Mas vocês querem uma boa notícia? Hoje em dia a gente consegue lidar com HIV tanto no tratamento quanto na prevenção de uma maneira muito mais simples, sem aquele estereótipo de morte, de doença, de coisa horrível que a gente tinha alguns anos atrás. Pra me ajudar a explicar esses temas, eu convidei aqui o meu amigo Dr. Ricardo Vasconcelos, que é infectologista, também conhecido como Rico, também conhecido como meu crush. Eu já conversei sobre várias coisas com o Rico, mas aqui a gente vai começar a falar sobre prevenção combinada. E aí, Rico, o que você tem a dizer sobre isso? Prevenção combinada, Lorelai, é uma maneira diferente da gente enxergar a prevenção do HIV. Agora, a gente não pensa que existe um único tipo de prevenção, como por exemplo, use camisinha, que vai servir para todas as pessoas do mundo. Camisinha é muito bom, é ótimo para quem consegue usar de maneira correta e de maneira constante. Para as pessoas que não conseguem usar a camisinha dessa maneira, novas estratégias surgiram. São elas: a profilaxia pré-exposição, a PrEP, profilaxia pós-exposição, a PEP, e o tratamento como prevenção. Diferentes contextos de vida podem precisar de diferentes associações de estratégia, e dessa maneira é possível que todas as pessoas consigam se proteger. Mas, Rico, você falou sobre PEP, sobre PrEP, tratamento como prevenção. Não que eu seja burra, longe de mim, sou uma pessoa muito inteligente, não sou? Você pode explicar melhor o que são esses termos super estranhos que eu nunca tinha ouvido na minha vida? Obrigada. Claro, vamos lá. Primeira coisa mais importante é a pessoa fazer o teste. É preciso saber se a pessoa vive ou não com HIV. Lembre-se que uma pessoa pode ter o vírus e não está sentindo nada, não tem nenhum sintoma. Por isso que tem que começar fazendo o teste. Assim, caso o resultado venha positivo, ela vai começar rápido a cuidar da sua saúde e garantir que vai continuar tudo bem. O principal cuidado para uma pessoa que vive com HIV é o tratamento antirretroviral. Ele é usado para que o vírus não faça mal para a pessoa. Existem várias opções de antirretrovirais que são distribuídas gratuitamente no Brasil. Uma pessoa que vive com HIV e faz seu tratamento direitinho todos os dias é uma pessoa que não vai desenvolver AIDS. Enquanto ela se mantiver desse jeito e com carga viral, que é a quantidade de vírus no sangue indetectável, essa pessoa não vai transmitir o seu vírus para ninguém.
Rico, isso é muito importante que a gente fale. Hoje em dia, uma pessoa que faz o tratamento e vive com HIV, mesmo se ela tiver uma relação sem camisinha, não vai transmitir o vírus. É isso mesmo, querida. Lorelai traz verdades pra você. Verdades libertadoras que a gente precisa aprender. Mas não sou eu que tô inventando essa história, não. O Centro de Controle de Doenças norte-americano, referência mundial de tratamento e prevenção de HIV, atesta que indetectável é igual a intransmissível. E não é incrível saber disso? Realmente é maravilhoso. Porque muito do preconceito que vem com as pessoas que convivem com HIV vem da ideia de que elas são, sei lá, pessoas que são a bomba, a qualquer momento vai explodir com a doença na sua cara. E não é assim que funciona, amiguinha. Uma pessoa que faz o tratamento corretamente e que é indetectável é uma pessoa que não transmite. E a gente precisa acreditar nessa ideia e repassar isso adiante. A gente já sabe agora o que fazer se o teste der positivo. Mas e se o seu teste der negativo? O que a gente tem que fazer? O que a gente faz, Rico? Se o resultado vier negativo, tudo que a pessoa precisa fazer é continuar se prevenindo, mas de maneira adequada. A camisinha, por exemplo, é a mais antiga das estratégias de prevenção, seja ela masculina, feminina, vai funcionar muito bem para proteger não só do HIV, mas também de outras infecções sexualmente transmissíveis, porém, só se a pessoa usar de maneira correta e constante. Mas a gente sabe que não é em 100% das vezes que isso acontece. Por isso, se a camisinha é algo que não funciona para você, saiba que existem outras alternativas de prevenção que podem funcionar. A primeira delas é a PrEP, profilaxia pré-exposição. Na PrEP, é necessário que você tome um comprimido todos os dias para que fique protegido do HIV. Mas é importante você saber que não pode esquecer nem pular nenhum dia para que a proteção esteja garantida. A partir do final de 2017, a PrEP vai chegar ao SUS e passará a ser distribuída gratuitamente para os gays, homens que fazem sexo com outros homens, pessoas trans, trabalhadores e trabalhadoras do sexo e casais todos diferentes, que não conseguem só com a camisinha se proteger do HIV. Se uma pessoa quiser comprar a PrEP, isso já está disponível para vender em algumas farmácias especializadas. Basta procurar um médico que te acompanhe e te oriente nisso. Mas a gente sabe que não é sempre que isso acontece, né? Às vezes você tá lá no derecundeco, no amorzinho, na delícia, você esquece, ou você não quer usar, ou você não tem camisinha por perto, pode acontecer, acontece. Vamos ser bem sinceros aqui nesse canal, né, amiga? E aí, caso aconteça, quais outras alternativas a gente tem? Explica pra gente, doutor. Existe ainda mais uma forma de evitar o HIV, que é a PEP, profilaxia pós-exposição. Então PrEP é a pré, aquela que você toma todos os dias. E PEP é aquela que você toma por alguns dias depois de ter transado sem camisinha, é isso? Exato. A PEP é uma estratégia de prevenção emergencial para as pessoas que tiveram uma exposição potencial ao HIV sem estar usando nenhuma estratégia de prevenção dessas que a gente falou até aqui. É mais ou menos como a pílula do dia seguinte, para evitar uma gravidez, só que com algumas diferenças. A primeira delas é que tem que ser iniciada até 72 horas do sexo desprotegido, e depois que ela tem que ser tomada por 28 dias, direitinho, sem pular nenhum dia, para que de fato proteja a pessoa. Com todas essas alternativas, Lorelai, acho que dá para se prevenir bem do HIV, não dá? Dá sim, com certeza. Mas e as outras infecções, tipo a sífilis? Tomando PrEP, PEP, a gente consegue se prevenir contra elas? A PEP e a PrEP só previnem contra o HIV. Só a camisinha vai proteger a pessoa contra as outras ISTs. Mas a pessoa que começa a PEP ou está em PrEP, ela vai fazer os exames das outras ISTs. E caso diagnostique alguma, ela vai poder fazer o tratamento imediatamente. Aliás, qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa, principalmente quem tem parceiros e parceiras casuais, deveria fazer os exames para as outras ISTs periodicamente, porque dessa maneira poderia tratar caso tenha pego alguma. As ferramentas de prevenção são várias, e o mais legal é que você pode escolher quais são aquelas que melhor se encaixam no seu atual momento de vida. E se preferir, você pode combinar diferentes estratégias de prevenção, sem perder qualidade de vida sexual. Agora eu acho que eu tô entendendo, é como se fosse um grande cardápio, onde você escolhe mais ou menos como você quer se prevenir em cada fase da sua vida. Digamos que eu seja aquela Lorelai jovenzinha, aquela Lorelai que ainda fervia nas baladas, né? Aquela que sai, quer pegar os boy e tal. Então se eu vou estar nesse fervo, eu posso escolher tomar a PrEP para me prevenir do HIV e usar a camisinha para me prevenir de outras infecções. Agora, digamos que Lorelai tenha vencido na vida. Digamos que Lorelai tenha encontrado um doutorzão, um crush, que ela casou, agora está naquele relacionamento, naquele romance ali, né, mais fixo com a pessoa. Eu posso abandonar o PrEP e pensar em outra maneira de me prevenir.
Isso mesmo, Lorelai. A mesma coisa se você estivesse numa fase se entendendo bem com a camisinha, ou então namorando com um cara que vive com HIV e que está com carga viral indetectável. Você concorda comigo que existem diferentes combinações e estratégias de prevenção, que existem diferentes jeitos de se ter sexo seguro? Eu concordo totalmente, Rico. Muito obrigado por você ter vindo aqui esclarecer essas questões pra gente. Vocês viram como é simples falar sobre isso? Vocês viram como não precisa ter um grande tabu, um grande preconceito? Hoje em dia existem muitas coisas, muitas alternativas para que a gente tenha uma vida muito mais saudável. É falando sobre sexualidade, é falando sobre prevenção combinada, sem preconceito, com seus amiguinhos, com as pessoas que você conhece, mandando esse vídeo pra todo mundo, que a gente vai conseguir realmente esclarecer. Aqui junto com os nossos amigos, aqui com o meio LGBT mesmo, tá bom? Que a gente vai conseguir quebrar esses estigmas, acabar com os tabus e realmente conseguir vencer essa grande epidemia de HIV que a gente vive com os jovens do Brasil. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.